A liturgia de hoje nos fala a respeito de dois assuntos que são caros à vida cristã. Primeiro, a humildade. Segundo, a caridade. E para que nós possamos compreender de que tipo de humildade o Senhor está falando e aquilo pelo qual Ele se refere como humildade, nós temos a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje nos fala a diferença entre quem é humilde e quem é soberbo. Olha que coisa linda essa primeira leitura do livro do Eclesiástico, no capítulo 3. Ele fala o seguinte: na medida em que fores grande, aqui então a gente já tira aquilo que de uma certa forma as pessoas acham que é humildade. Então a pessoa que é humilde não pode ter nada na vida. A pessoa que é humilde, ela não pode ser grande, ela não pode necessariamente conquistar nada, ela tem que ser alguém miserável, que não faz nada nessa vida, além necessariamente de olhar para o chão e lamentar o que não tem. Não, isso não é humildade. Isso é fracasso, é outro nome. Aí ele nos faz exatamente essa distinção: à medida que fores grandes, deverás praticar a humildade. Ou seja, se Deus te elevar, se Deus doar para você dons que vão te elevar na tua vida, pratica a humildade. E aí então a palavra nos diz ainda: assim encontrarás graça diante do Senhor. E aí continua: muitos são altaneiros, ou seja, são reconhecidos, elevados neste mundo, ilustres, mas é aos humildes que Ele revela os seus mistérios. Amados, quantas vezes as pessoas confiam na opinião pública, confiam em muitas coisas que elevam as pessoas, mas muitas vezes aquilo que pode elevar a pessoa pode ser depois aquilo que também vai derrubá-la. E perceba uma coisa interessante a respeito disso, né? A opinião pública no tempo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: hosana no mais alto dos céus. E os mesmos que disseram isso depois disseram: crucifica-o, fora com ele. É por isso que a gente não pode se deixar levar pelas glórias deste mundo, que são passageiras e ilusórias. Temos que buscar glorificar o nome de Deus com a nossa vida, com os dons que Deus nos confiou, com tudo aquilo que Ele nos confiou, e não se guiar por isso, porque todas essas coisas são transitórias e passageiras. Somente aquilo que Deus nos dá é eterno, somente a recompensa de Deus é eterna. É por isso que é ilógico muitas vezes as pessoas que Deus eleva neste mundo. Olha que coisa absurda. Às vezes nós vemos pessoas na mídia falando coisas que elas não sabem o que estão falando. E aí então as pessoas dizem: nossa, que beleza, fulano disse isso, então é verdade. Mas não é. A pessoa não sabe o que está falando. Só porque de uma certa forma o mundo, a mídia elevou aquela pessoa, a gente acha e que pode confiar na palavra dessa pessoa. E no entanto, a palavra de Deus, que é a verdade, nos ensina a sermos humildes. Não é à toa que nós fazemos sempre uma oração que é muito importante para nós: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ou seja, aquela pessoa que não se gloria de si mesmo, aquela pessoa que não vai tomar os primeiros lugares porque ela acha que é mais importante do que os outros, mas aquele que vai tomar o último porque sabe o nada que é, e é Deus que vai exaltar aquele que sentou na última fileira e vai trazer para perto. Até interessante isso, não como forma de crítica, mas, por exemplo, quando chega nas festas, as pessoas chegam e ocupam exatamente os primeiros lugares. Teve uma vez, que eu tinha uma festa de casamento de uma prima minha, e eu ainda não tinha sido ordenado sacerdote, eu era padrinho de casamento. Na igreja tinha metade da igreja, e era até engraçado, parece que todo mundo tinha combinado. Na igreja todo mundo ficava do meio da igreja para trás. Quando nós chegamos na festa de casamento, primeiro não tinha lugar nem para chegar com o carro, de tanta gente que tinha. Na igreja tinha metade. Na festa de casamento não tinha lugar para os padrinhos, nós ficamos de pé.
Amados, aqui então Jesus utiliza desse exemplo para falar muitas vezes da grande ilusão que é as glórias que o mundo pode oferecer para as pessoas. Vão para ocupar os primeiros lugares e podem passar vergonha. Por quê? Porque aquele que se eleva, uma hora será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Quem reconhece o nada que é, Deus vai fazer muito na vida dessa pessoa. Aquela pessoa que se esvazia de si mesmo, Deus vai enchê-la e preenchê-la com sua graça. Amados, um dos grandes santos da nossa igreja, doutor da nossa igreja, São Bernardo de Claraval, pegando uma das regras do seu mestre espiritual São Bento, que falou sobre a humildade, ele então começou a falar sobre a soberba. Se São Bento começou a falar a respeito dos graus ou degraus da humildade, São Bernardo começou a falar dos degraus descendentes da soberba. Ou seja, a pessoa se coloca lá em cima, mas ela está indo lá embaixo, está chegando ao mais profundo do poço, quando ela se enche de si mesma. E aí então São Bernardo diz, eu não vou falar sobre os 12 degraus ou graus que ele colocou, mas o primeiro e o último. O primeiro que ele fala é exatamente a curiosidade. Mas que curiosidade? Curiosidade, ser curioso, querer conhecer as coisas é ruim? Não, ele não está falando disso. Ele está falando daquela curiosidade boba, no qual as pessoas querem saber da vida dos outros e nem se importam com a sua própria vida. A curiosidade muitas vezes de olhar para a vida dos outros para julgar, e ele não olha para si mesmo, não vê exatamente os seus próprios erros, os seus próprios pecados. É o princípio, o primeiro degrau da soberba. E quantas vezes nós vemos isso acontecer? Quantas vezes o próprio Jesus denunciou a respeito disso, falando a respeito dos fariseus, quando ele disse: chegou um fariseu e um publicano. O publicano batia no peito e dizia: tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O fariseu dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esses, não sou ladrão, não sou uma pessoa que pratica a iniquidade. Ele se exaltou. E aí então Jesus disse: quem saiu justificado foi aquele que se humilhou diante de Deus, aquele que reconheceu suas próprias misérias. Quantas pessoas, amados, chegam para suas confissões, ao invés de falar dos seus pecados, começa a dizer: eu na verdade é o seguinte, eu não sou uma pessoa impaciente, mas são as pessoas que tiram a minha paciência. Olha, fulano na minha casa, ciclano na minha casa, e não olha para si. Isso é uma soberba, isso é um orgulho. E o último degrau que São Bernardo fala a respeito da soberba é exatamente aquilo que nos fala essa palavra em Eclesiástico. É quando a pessoa não mais olha para si e não reconhece os seus pecados e começa de uma certa forma a achar que ela tem o direito de viver aquela vida errada, aquelas situações que afastam ela de Deus, dá desculpas para isso e ela não admite que está errada. Ou seja, aquilo se tornou uma raiz no coração daquela pessoa. Tenta convencer essa pessoa que ela está errada. Tenta convencer essa pessoa que ela está fazendo um papel de vítima muitas vezes, e sendo que na verdade ela é responsável por tudo aquilo que está acontecendo na sua própria vida. Tenta fazer com que essa pessoa reconheça o quanto ela precisa mudar. Ela acha que não, os outros precisam mudar, ela não. E ela fica justificando os seus próprios erros, justificando os seus pecados. E olha o que diz a palavra de Deus a respeito disso, que tem exatamente tudo a ver com aquilo que São Bernardo diz a respeito da soberba. Olha o que diz a palavra. Ele diz o seguinte: para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois a planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende, ou seja, obscurece a inteligência daquela pessoa, não consegue mais ver e enxergar que ela precisa mudar tanto quanto o outro, que ela precisa ser transformada tanto quanto o outro. Amados, nós precisamos e necessitamos de reconhecer que o que tem de bom em nós
é a graça, é o dom que Deus nos concedeu. Nós somos um instrumento, simplesmente. Nós somos um instrumento eficaz nas mãos de Deus. O único mérito que nós temos é a nossa decisão. Decidimos deixar Deus fazer do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser na nossa vida. Aqui está o único mérito. Mas o mais é Deus que nos dá. O dom é Ele que deu. A força para enfrentar as situações é Ele que deu. Quem necessariamente alimenta a nossa fé é a nossa comunhão com Ele, através da vida de oração. Tudo provém dEle. Sem Ele, nada somos. Não é à toa que São Paulo vai dizer: eu sou um servo inútil, não fiz nada mais, nada menos do que a minha própria obrigação. Amados, tem um sacerdote, uma certa vez, isso é muito antigo, essa história é verídica. Uma certa vez um sacerdote estava ali, fazendo uma homilia, e por sinal uma homilia que impactava o coração e a vida das pessoas. E quando terminou a Santa Missa, veio uma senhora e disse para ele: padre, olha, eu gosto muito de participar da missa aqui, o quanto isso tem alimentado a minha alma, o quanto eu tenho percebido que Deus tem mudado meu coração através das celebrações da Santa Missa. Aí esse sacerdote começou a olhar para si e dizer assim: com certeza, foi porque eu preguei bem hoje. Com certeza, foi porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, orei muito bem hoje. Aí então ele perguntou, cheio de orgulho: qual parte da missa que mais tocou o teu coração? O que eu falei? O que foi que mais tocou o teu coração? Aí aquela mulher disse para ele: foi quando você se ajoelhou e abaixou para se prostrar diante de Jesus sacramentado e ficou só Ele no altar. Foi a parte que mais me tocou na missa. Acabou o orgulho daquele sacerdote. Por quê? Porque é Ele. Não somos nós, é Ele. É Ele que faz. Se tem alguma coisa de bom em nós, é Ele agindo em nós. Tem uma certa vez também uma história semelhante a essa, de um bispo que estava celebrando a Santa Eucaristia, e um jovem que estava ali, vivendo uma vida completamente errada. E depois daquela Santa Missa, ele veio dizer para o bispo: eu tomei a decisão de deixar exatamente o mundo das drogas, de deixar essa vida errada que eu estava. O Senhor, através da tua celebração, fez com que o meu coração sentisse um desejo profundo de mudança de vida. Aí então o bispo perguntou para ele: mas o que eu fiz? O que aconteceu que fez com que realmente você fosse tocado nessa noite? Ele disse: foi quando você virou a página daquele livro, que é o Missal. Aí Deus falou no meu coração: eu tenho que virar a página da minha vida. Ele não disse nada, o bispo não falou nada, ele simplesmente virou a página do Missal. Ou seja, Deus age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser, não somos nós. Nós fazemos muito quando não atrapalhamos a obra de Deus, quando nós damos liberdade para que Ele haja do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. É por esse motivo que hoje nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fala por meio do Evangelho. E no Evangelho de hoje, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala ali num convite que foi dado a Ele, numa festa, em que um fariseu dava uma festa e observavam o que Jesus iria fazer, principalmente porque estava no dia de sábado, e eles queriam ver se Jesus ia cometer alguma coisa para julgá-lo, fazer alguma coisa que era contra a lei, para que eles pudessem julgá-lo. Ali então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também observou a eles, e percebeu que eles ocupavam os primeiros lugares. E naquele momento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse para eles: olha, quando você for numa festa, não ocupe os primeiros lugares. Pode ter alguém mais importante do que você, e você vai ficar envergonhado, porque aquele que se eleva será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Eu já falei sobre a questão da humildade, e agora entra no segundo tema dessa homilia, que é sobre a caridade. E aí Jesus diz o seguinte: quando você der uma festa,
Não convide as pessoas, teus amigos ricos, as pessoas que têm convivência com você, os teus parentes, porque eles podem te retribuir. Mas quando deres uma festa, convida os coxos, os aleijados, os pobres, as pessoas que não podem te retribuir. Em verdade eu te digo, você receberá a recompensa dos justos no reino dos céus. Amados, Jesus quis dizer então que você não pode fazer festa mais com os parentes, com os amigos. Não vão levar isso ao pé da letra. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer o seguinte, aqui ele fala em forma de parábola: quando você fizer algo, não faça buscando ser recompensado por isso. Porque duas coisas podem acontecer conosco. Primeiro, a frustração da ingratidão. Quantas pessoas frustradas porque olham e dizem: as pessoas não reconhecem o que eu faço, as pessoas não olham para aquilo que eu faço, olha, eu fiz tão bem para essa pessoa virou as costas para mim. Amados, se as pessoas te recompensassem de tudo aquilo que você fizesse, se necessariamente toda a gratidão que você tem com relação às pessoas, todo o amor que você dedica às pessoas, tudo aquilo que você faz pelas pessoas, você já recebesse em troca, tudo de volta, Jesus nos é muito claro a respeito disso. Você já recebeu a sua recompensa. Não espere recompensa no reino dos céus. Ou seja, a glória desse mundo é passageira. As pessoas muitas vezes são ingratas e não vão reconhecer aquilo que você fez. Às vezes vão dizer: Deus lhe pague, muito obrigado. Às vezes nem isso. Mas você vai ser feliz quando você não ficar esperando das pessoas, do mundo, do sistema deste mundo, as recompensas. Você não vai ficar frustrado esperando isso. Mas quando você esperar a recompensa de Deus, Deus vai te dar uma recompensa eterna. Aquilo que Deus te dá, aquilo não passa. As glórias deste mundo passam e muitas vezes passam rapidamente. Uma pessoa é exaltada hoje, amanhã já estão jogando pedra nela. Uma pessoa é reconhecida hoje, amanhã esquecem dela completamente, nem lembram que ela existe. Mas as recompensas de Deus e a tua pessoa nunca é esquecida pelo Senhor. Deus, em sua infinita misericórdia, é justo o suficiente para ver tudo o que você faz por amor a Deus e amor às pessoas. E Ele, que é justo e bom, vai te recompensar. Creia nisso. Tem até uma música muito bonita que fala a respeito disso. A música diz o seguinte: dê o seu melhor. Isto é o que Deus quer. Faça alguém feliz, e alguém também vai fazer isso por você, que é o próprio Cristo. E Jesus vai fazer isso por você, porque Ele já fez isso por você. Jesus foi na cruz, morreu na cruz por você, sem esperar nada em troca, pela tua salvação. Dê o teu melhor, faça aquilo que está ao teu alcance para ajudar as pessoas que estão ao teu alcance, sem esperar nada em troca. E Deus vai te recompensar por tudo aquilo que você fizer. Porque a caridade feita a um irmão, a um pobre, a um pequenino, não é esquecida por Deus e é recompensada principalmente na vida eterna. A palavra de Deus nos diz o seguinte: uma atitude de caridade perdoa uma multidão de pecados. Uma atitude de misericórdia, de caridade, perdoa uma multidão de pecados. Que nós possamos nunca perder isso de vista. Não seremos recompensados aqui, não teremos a recompensa de tudo que nós fazemos aqui, mas a nossa recompensa verdadeira vem do reino nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.